Tony Volpon. Tony, muito obrigado pela sua disposição em participar. Tony Volpon, ele é o estrategista-chefe da WHG e é ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central. Tony, é uma roda, tá? Não espere eu passar a palavra, não. Você é nosso convidado, evidentemente a primeira pergunta é dirigida a você, mas intervenha a qualquer instante. Se eu sentir que você está quieto, eu vou provocá-lo. A primeira pergunta é a seguinte, Tony. Não é um debate acadêmico. A gente tentar entender se a autoridade monetária estava dentro ou fora da curva. Porque isso implica assumir qual o cenário de soft landing ou hard landing nos Estados Unidos. Onde você está nessa discussão? Bom, primeiro eu acho que hoje não tem muita questão, né? A tese que foi defendida pelo Fed até novembro do ano passado, que a inflação era transitória, que a inflação era causada pela pandemia e que com o fim da pandemia a inflação também ia embora, né? Então a lógica era, né, um pouco de causa e efeito. Você liquida a causa, o efeito desaparece. E eles sustentaram isso por vários meses, né? Só foi em novembro que o Jay Powell, de fato, admitiu que ele teria que fazer alguma coisa em relação à inflação. E de lá para cá, o que a gente tem tido, e isso tem abalado muito os mercados financeiros, é um contínuo processo de reprecificação da expectativa de alta de juros. Então, você pode ver por várias mensurações do mercado, né, que no momento o mercado achava que os juros ia para 2%, agora ele acha que vai para 3%. Então, essa contínua reprecificação é que causou bastante volatilidade e, de fato, os mercados acabaram subindo hoje porque o Jay Powell, né, quando ele fala com os repórteres, né, onde em outras reuniões ele fazia, né, ele deixava uma mensagem mais agressiva do que o próprio comunicado do comitê. Nessa ocasião ele fez um pouco o contrário, né, ele simplesmente afirmou, né, que devemos ter uma sequência de altas de 0,5 ponto nas próximas 2 reuniões, né? E descartou, né, a ideia de um aumento de 0,75%, né, que o mercado estava especulando. Então, o fato que ele basicamente não reprecificou mais uma vez a expectativa de juros é que fez os mercados subirem. Mas, certamente, hoje você tem um quadro de uma inflação que está em 8,5%, é uma inflação que ninguém nos Estados Unidos vê faz 40 anos, e também pleno emprego. Né, taxa de desemprego ao redor de 3,5%, 3,6%. Essa combinação, essa boca de jacaré que vai ser difícil de fechar sem arriscar uma recessão. Tony, em que medida o Powell se deixou levar pelo ambiente político? Eu não sei, eu acho que o Fed tem uma certa independência, tá? Obviamente eles não operam dentro eles não estão no castelo de marfim. Eu acho que teve um pouquinho de atraso no Powell admitir que ele teria que fazer algo nos juros em função que ele passou, no final do ano passado, pelo processo de ser renomeado para um possível segundo mandato. Então, talvez não foi um por acaso que ele faz essa fala mais dura contra a inflação no dia 30 de novembro do ano passado, exatamente perante o Congresso americano, quando ele faz, né, a sua primeira aparição perante o Congresso para tratar da sua renomeação, que tinha sido feita pelo presidente Biden alguns dias antes. Né? Então, acho que ele talvez segurou um pouquinho essa mensagem, né, assegurou sua renomeação e aí fez essa mudança de comunicação junto ao mercado, que pegou o mercado de maneira surpreendente. Tá? Para te dar uma ideia, né, a taxa de 2 anos da Treasury americana, que é um bom estimativa de qual será a taxa praticada pelo Banco Central americano, a Fed Funds, durante os próximos 2 anos, ela estava em setembro do ano passado em 0,20%. E a inflação já estava acima de 5,5% naquele momento. Então, o Powell teve a capacidade de convencer o mercado que a inflação era transitória e que ele não teria que fazer muita coisa nos juros. Aí ele começou a mudar a comunicação, como eu disse, no dia 30 de novembro, e até hoje a gente vem sofrendo a volatilidade nos mercados em função dessa guinada do Fed. Tony, a pergunta não foi à toa, não. É que eu queria trazer a conversa aqui para o caso do Brasil. Você mencionou claramente de que maneira que cálculos políticos, inclusive de altos funcionários, como o do presidente do Banco Central, podem levá-los a uma conduta X, Y ou Z. Agora, começando por você, Thaís Arbex, em Brasília. O mundo inteiro parou, evidentemente, para ver como é que o Fed ia agir.
porque todo mundo antecipa quais são as consequências de uma subida de juros lá ainda mais acentuada, especialmente para economias de países emergentes como o Brasil. Qual era o nível de tensão em Brasília em relação ao que estava sendo decidido em Washington? William, boa noite. William, me parece que enquanto acontecia essa decisão, Brasília estava olhando para outro lado, para uma área também ligada, para questões também ligadas à economia, mas hoje o presidente Jair Bolsonaro fez um anúncio de mais um pacotaço ligado ao FGTS, de liberação de recursos para injetar dinheiro na economia brasileira. Pelo menos é o que diz o governo. Uma medida, entre as medidas anunciadas, tem a possibilidade de mulheres trabalhadoras usarem os recursos do FGTS para pagar creches. E aí eu não tenho como não trazer esse debate para a seara eleitoral e política, né? Política eleitoral, que é onde eu consigo enxergar. Mulheres são, em grande parte, segundo as pesquisas, as que mais rejeitam o presidente Jair Bolsonaro. Então, no momento em que a gente trata da economia, o governo edita a sua 6ª medida provisória neste ano com um aceno a esse eleitorado. A crítica que o Tony fez ao Banco Central americano, você faria ao brasileiro, Raquel? Não, William. E é impressionante que a Thaís descreve como o governo puxa para um lado, e o governo, digo aí, inclui o Ministério da Economia, e o Banco Central puxa para o outro. O Banco Central subiu o tom, trouxe até um comunicado um pouco mais forte hoje. E o Banco Central brasileiro vem sendo elogiado. Pode ter sido criticado porque abaixou muito a taxa de juros lá atrás, mas vem sendo elogiado por ser um dos primeiros bancos centrais a subir os juros. Isso vai nos ajudar agora, William, porque na medida em que os outros países começam a fazer esse processo, mas o Brasil já está lá na frente, a gente continua com um diferencial importante de taxa de juros em relação aos outros países, continua atraindo capital. Não estou dizendo aqui que o real não pode se desvalorizar mais, é provável que isso aconteça, mas o fato de Campos Neto ter começado a agir lá atrás, ele matiza um pouco mais a situação. Talvez ele tivesse que dar uma paulada nos juros se fosse fazer agora. Agora, é impressionante a diferença entre o Banco Central brasileiro e o governo brasileiro. Eu vou puxar essa questão para você, Caio. Eu queria ficar ainda na questão econômica, aproveitar o Tony e provocá-lo em relação a isso. Tony, você fez uma avaliação crítica de qual foi o comportamento da autoridade monetária americana em relação à brasileira. Eu acho que ter colocado os juros em 2% e ter deixado o câmbio flutuar daquela maneira, como ele acabou reagindo, né? Porque a gente sabia que os juros muito baixos acaba tendo um impacto negativo sobre a taxa de câmbio, realmente criou, né, adicionou as pressões inflacionárias que já estavam vindo do próprio processo da pandemia, a reabertura da economia. Lembramos que o Brasil também fez um grande pacote fiscal naquele momento, né, e a alta de commodities que ocorreu também no final de 2020, início de 2021, em função dessa reabertura global. Então, era um coquetel perfeito, né, para aumentar a inflação. E no início, o Banco Central brasileiro também entrou um pouquinho naquela linguagem do transitório, né, que estava sendo, né, puxada lá pelo Fed. Só que no nosso caso, né, e aí tem isso em função de características da nossa economia, a inflação veio muito mais rápido e muito mais cedo. Então, portanto, não tendo o luxo de ter uma moeda reserva, como tem os americanos, o nosso Banco Central, de fato, começou a agir rapidamente, bem mais cedo, e tem agido, né, de uma maneira consistente para combater a inflação. Então, por isso que nós, né, estamos muito mais próximos do final desse ciclo de aperto monetário que os Estados Unidos, que está iniciando bastante, de maneira bastante tardia. Caio, para arredondar a nossa primeira rodada de análise nessa edição do WW, esse ponto que o Tony Volpon acabou de levantar é relevantíssimo para a política. Ele está sinalizando o seguinte: eles estão indo agora para um aperto do qual a gente talvez esteja saindo. Isto já é percebido na estratégia político-eleitoral do presidente Jair Bolsonaro ou ele está com a cabeça no lugar?
Que a estratégia política eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, reitero isso aqui, o que eu sempre ouço também, né, dos coordenadores da campanha dele, é pela política, é pela via política, é pela luta do bem contra o mal, entre aspas, claro, isso não é uma frase minha, é pelo tensionamento, pela canelada, pelo conflito. E não tanto pela economia, É por aí, diria. pelo antipetismo, né? Ele vai por aí. Mas, pela economia, como a Thaís colocou, vem tendo aí medidas há 6 meses. A gente está vendo o que no jargão, principalmente do jornalismo político, abrindo o cofre, né? Então, tem também essa primazia, prioridade da estratégia pela via política, de explorar o antipetismo, do bem contra o mal, mas tem a utilização de instrumentos de governo, em outras palavras, a abertura do cofre, para tentar atrair apoio. E eu só coloco mais uma questão só, que eu acho interessante e que já ouvi no governo. A Raquel colocou ali na abertura os 2 choques, pandemia e guerra na Ucrânia. O governo utiliza-se muito de um dia como hoje para mostrar que as nossas deficiências na economia se devem muito mais a fatores externos do que internos. São os tais meteoros que o Paulo Guedes costuma dizer que caíram na economia brasileira. Então, sob um outro aspecto, uma outra ótica, afasta a responsabilidade. o fato de você ter 2 decisões, uma em Washington, né? Washington, e outra em Brasília, semelhantes e parelhas, reforça esse discurso do governo de que as dificuldades econômicas que o Brasil vive são compartilhadas com o resto do mundo. Mas as perspectivas não estão boas para o governo. A perspectiva para o segundo semestre, diante dessa alta de juros que a gente mostrou, diante dessa alta de juros que a gente mostrou, a perspectiva para o segundo semestre é de uma economia muito mais fraca e vai ser uma economia muito mais fraca com uma inflação ainda rodando alto às vésperas da eleição. Será isso, Tony, para encerrar sua participação hoje na nossa roda? Infelizmente, né, a queda de inflação, quando ela atinge os patamares altíssimos que nós estamos vivendo nesse momento, é bastante lenta. Então, a gente acha que a inflação vai cair, mas vai cair de uma maneira lenta, né, como eu disse, e, portanto, quando chegar lá na eleição, ela ainda estará relativamente alta. Agora, qualquer queda seria boa notícia para o governo, né, porque a gente sabe que a inflação é extremamente impopular, né, para a população como um todo. Então, acho que o Banco Central, nesse sentido, está dando uma ajuda, né, em fazer essa política monetária, vai afetar o nível de atividade econômica, mas vai começar a fazer a inflação cair e talvez isso acabe virando um dividendo para o governo quando chegar a eleição em outubro.